Bom, pessoal, estamos iniciando, então, a oficina do Clube de Programação do dia 19 de setembro, né? Vou pedir aí a colaboração de todos para a gente poder fazer a oficina com o mínimo de ruído possível. Foram colocados 3 problemas na página, porque são 2 que o Thiago vai ministrar e um seria eu. O segundo problema do Thiago, ele mandou assim, um pouco mais perto do horário da oficina, e aí, em virtude disso, eu decidi pegar o meu e mover para a semana que vem, com o Bernardo, que vai ser o nosso palestrante da semana que vem, e o Thiago, então, vai apresentar os 2 problemas que ele escolheu. Agradeço de coração aí ao Thiago, que veio trazer para a gente um assunto bem legal, né, e vai fazer aí 2 problemas, então, obrigado, Thiago, obrigado mesmo. E é isso, aproveitem bastante. Então, com vocês, o palestrante da noite. Olá, Thiago. Tá, tudo bem. Só primeiro avisando, tá? Eu preciso dos fones para poder gravar o som aqui, mas eu consigo ouvir perfeitamente, tá? Se tiver qualquer dúvida, pergunta. E perguntem mesmo, porque o assunto de hoje é interessante, assim, tá? Bom, fazer a introdução aqui, né? Deixa eu até anotar isso aqui, né? O assunto que a gente vai falar hoje vai ser teoria dos jogos. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o jogo de Nin e o teorema de Sprague-Grundy. O jogo de Nin é um jogo específico, que tem algumas propriedades e tem uma solução que é muito peculiar. A gente vai falar muito bem dela. E daí o Sprague-Grundy é um teorema que pega as ideias que a gente tem do jogo de Nin e permite generalizar para outros jogos que têm propriedades parecidas, certo? Isso acaba sendo bem útil, porque na maratona, né, geralmente quando cai um problema de jogos, ou é um problema bem ad hoc, ou é um problema de Nin. E o interessante também é que você pode pegar as coisas de Nin e aplicar a jogos que são ad hoc para deixar eles mais interessantes. Então, é um teorema que acaba sendo bem útil para várias coisas, certo? Então, antes de começar a falar, né, sobre a teoria mesmo, eu vou só comentar o problema rapidinho, né? Explicar ele para quem acabou não lendo. Mas a ideia dele é mais ou menos o seguinte, né? Você vai ter um tabuleiro ali. E nesse tabuleiro você vai ter algumas bolinhas espalhadas, certo? Por exemplo, uma aqui. E daí isso aqui vai ser um jogo que é jogado entre 2 jogadores, né? Alternados, assim. E na vez de cada jogador, o que ele pode fazer é o seguinte, né? Ele pode colocar... ele pode pegar qualquer uma das bolinhas que está no tabuleiro e mexer ela para uma dessas posições aqui, né? Ou na mesma linha para cima sempre, ou na mesma coluna para cima sempre, ou na mesma linha sempre para a esquerda, ou nessa diagonal, né? Ele não precisa ir até o final, né? Ele pode colocar em qualquer uma dessas casinhas intermediárias aqui. Esses são os movimentos válidos. Aqui eu desenhei com uma bolinha só, né? Mas a ideia do jogo é que você tenha várias bolinhas. E os jogadores vão se alternando. O primeiro jogador que conseguir colocar uma bolinha nessa casinha aqui, a primeira, é que vence, certo? Esse problema, você começa a pensar um pouco sobre ele. Geralmente, quando é problema de teoria de jogos, você começa tentando achar que ele é ad hoc, e daí vai tentando fazer. E depois de um tempo, você acaba chegando à conclusão que é um problema que envolve o jogo de Nin, né? Que foi o caso que aconteceu nesse problema aqui. Então, antes de eu conseguir falar dele, eu vou ter que passar por toda a teoria do jogo de Nin e deve ter um jeito mais fácil de limpar isso aqui. Pronto. Ok. Certo. Vou começar a falar da teoria e essa é a parte que eu vou bem devagar, porque essa é a parte que realmente precisa ser bem compreendida, certo? Primeira coisa, explicando. Qual que é o jogo de Nin? Quais são as regras dele? O jogo de Nin, você vai ter... cadê? Você vai ter algumas pilhas de pedras, assim. Então, sei lá, vou fazer aqui uma que tem 3, 4, uma que tem 2, beleza? Você pode ter aqui N pilhas no total. E cada pilha vai ter uma quantidade, sei lá, uma quantidade G. Então, as que tem a quantidade de G1, as que tem a quantidade de G2, as que tem a quantidade de 3 de pedras, certo? Na vez de cada jogador, o que você pode fazer é... você vai escolher uma das pilhas e você vai tirar pelo menos uma pedra delas. Você pode tirar quantas você quiser, né? Então, por exemplo, na minha vez, eu poderia pegar aqui
escolher a primeira pilha, eu poderia tirar uma, duas ou todas as três aqui. Ou qualquer uma coisa para cada uma das pedras. E daí o outro jogador vai jogando, e quem perde é o jogador que fica sem opções, né? Ou seja, receber todas as pilhas vazias e não tem nada, nenhuma jogada possível de ser feita. Certo? Então, tá. Essa aí é a explicação do jogo de Nin em geral. Agora eu vou falar do jogo de Nin com uma pilha só, para início de conversa. E assim, né? O jogo de Nin com uma pilha, ele pode parecer bem bobo a princípio, porque a ideia dele é simplesmente... Bom, se você tem uma pilha vazia, você perdeu, porque você já não tem nada que fazer. E se tem algum elemento na pilha, você pega todos, e daí o seu adversário não vai ter o que fazer. E daí ele perde, certo? Esse é o jogo. Só que, mesmo com essa simplicidade, tem algumas coisas que são interessantes de se destacar, né? A primeira delas é uma assimetria, digamos assim, que existe nesse jogo, entre as opções dos jogadores. Porque o jogador que perde, ele tem lá, começa com 0, ele não tem o que fazer, ele é obrigado a perder. Ele não tem como escapar disso, perdeu, certo? Enquanto o jogador que começa com uma pilha cheia, ele não é obrigado a ganhar. Ele vai ganhar porque ele tem que jogar ultimamente, né? Mas se ele quiser, ele tem a opção de entregar a pilha vazia para o outro e daí o outro perder, mas ele também pode, em teoria, né, entregar a pilha com algumas pedras ainda para o inimigo, só que daí o inimigo tem a opção de pegar todas as pedras e daí você perde. Então, se estiver jogando otimamente, é assim que funciona. Sempre tem que funcionar desse jeito. Você tem algumas situações de jogo em que você está ganhando e algumas que você está perdendo. Quando você está ganhando, você tem a possibilidade de entregar para o seu adversário uma situação que ele vai estar perdendo. Não precisa, mas você vai. Enquanto quando ele está perdendo, ele precisa entregar de volta para você ganhando. Certo? Esse detalhe se torna mais importante nos outros casos. Certo? E também tem um outro detalhe que eu acho interessante de comentar já, aqui nessa primeira pilha, que é pensar quais situações de jogo que você pode deixar, certo? Então, por exemplo, se você tem uma pilha aqui com 5, né, quais são as opções que você pode entregar para o seu adversário? Bom, você não pode entregar 5 de volta, porque você tem que fazer alguma coisa, você não pode só passar a sua vez. Mas você tem a opção de entregar 4 para ele, você tem a opção de entregar 3 para ele, você tem a opção de entregar 2 para ele, você tem a opção de entregar 1 para ele e você tem a opção de entregar 0 também, certo? Todas essas opções são disponíveis quando você tem uma pilha de 5. Esse fato talvez se torne interessante mais para frente, certo? Mas ele vai ficar em silêncio durante algum tempo. Certo, vamos abrir, mano. Eu só vou ficar formando novas guias aqui, sem parar. Se você Ctrl A, delete e nunca... Será? Depois eu vejo, então. Certo, então. Mas talvez eu queira voltar ainda. Bom, certo. Agora, então, eu vou falar sobre o jogo de Nin com N pilhas, certo? E é aqui que vai entrar em ação o oráculo, certo? Porque a ideia é mais ou menos o seguinte, o jogo de Nin é provavelmente a ideia menos intuitiva possível que existe, certo? Então, a resposta dela eu vou simplesmente dar. E daí depois o que a gente vai fazer é verificar e entender e fazer sentido de por que a resposta funciona, certo? Mas como a resposta foi obtida, inspiração divina, certo? Hã? Alguém mais esperto pensou. Vamos lá. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, né? Você vai ter lá tipo suas pilhas lá, você tem valores G1, G2, G3, G4, G5, tananã, etc. Certo? Daí o que você vai fazer com esses valores aqui, certo? Você vai ter esse valor S, que vai ser o nosso resultado, que vai ser obtido fazendo a seguinte operação. A gente vai pegar todas esses valores G aqui, e o que a gente vai fazer é fazer um XOR bit a bit entre todas elas. Certo? Ok. Depois eu já vou explicar por que isso faz algum sentido. Não, deixa eu terminar de explicar a solução primeiro. Tá, a solução é a seguinte, né? Você vai fazer esse XOR bit a bit aqui todo, você vai obter um resultado que é S. Se esse S for igual a 0, o primeiro perde. Se esse S for diferente de 0, o primeiro vence, certo? Agora a questão é, bom, antes de a gente explicar o porquê que isso faz algum sentido, eu vou falar sobre esse operador aqui, que é o XOR, porque
eu acredito que a maioria já tenha nos ouvido, já saiba o que ele é, mais ou menos, mas para quem não sabe, eu vou falar e também vai servir como uma revisão de algumas propriedades interessantes que ele tem para poder justificar as provas depois, certo? Então, certo. O operador Shor, né, ou exclusivo lógico, é um operador que é um operador binário, então ele vai operar com dois valores que vão ser tipo, 0 ou 1. Os dois vão ser 0 ou 1, certo? Então, eu vou colocar até todas as possibilidades aqui. Daí ele funciona mais ou menos assim. Ele chama o exclusivo porque tem que, um dos bits tem que ser 1, mas não pode os dois ser, certo? Então, nesse caso aqui, os resultados vão ser 0 para esse aqui, um nesses do meio, porque só tem um bit ligado, e o último também vai ser 0, porque ele tem os dois bits ligados, certo? Esse é o operador ou lógico, e agora, quer dizer, o operador é o exclusivo lógico, agora falar sobre o Shor bit a bit, que daí sim, ele opera entre dois inteiros, certo? Dois inteiros positivos, por exemplo. A ideia dele é bastante simples. Então, simplesmente vai pegar os dois números que tem nele, você vai escrever eles em binário, então o 5 ficaria 1, 0, 1, o 2 fica 0, 1, 0. Esse aqui não foi um bom exemplo. Deixa eu botar 3 aqui para 5 ou 3, certo? Daí você vai fazer as operações aqui entre cada par de bits, certo? Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1 e 1. Então o resultado disso aqui deu 6, ok? Tá, depois disso tem algumas propriedades que são interessantes falar sobre ele, certo? A primeira que é bem interessante é que esse operador aqui ele é comutativo. Então você pode só trocar a ordem ali. A segunda é que ele é associativo também. Ambas essas propriedades podem ser provadas só como montando uma tabelinha de verdade mostrando que é. Né? E como ela tem essas duas propriedades, né, tanto associativo como comutativo, essencialmente significa que você, se tiver que fazer Shor entre um monte de valores diferentes, você pode fazer na ordem que você quiser, né, que nem que faria com a soma ou com multiplicação. Tá, deixa eu só limpar alguma área aqui. Tá. Certo. Mais uma coisa que eu acho interessante mencionar é que os elementos, aqui quando você está trabalhando com a operação de Shor, existe um elemento que é neutro, que é o 0. Então, se você fizer qualquer coisa por 0, você vai obter ela mesma. Ok? E também existe um operador, quer dizer, não, existe, para todo número tem um inverso, certo? Que de forma muito engraçada, é ele mesmo. Então, qualquer elemento Shor ele mesmo vai dar 0. Inclusive, né, tipo, isso aqui tem como um corolário, né, que se você tivesse lá, por exemplo, Shor de A e B dá 0, né, e você, como A é inverso de A, você pode pegar e colocar A dos dois lados assim. Isso aqui vai acabar dando que B é igual a A, né. Isso aqui é basicamente, né, mostrando que o único inverso é ele mesmo, né. Certo, ok, então, beleza. Eu acho que essas são as propriedades interessantes. Eu vou deixar esse slide aqui, porque talvez você queira voltar nele. Certo. Agora que vem a prova, certo? Então, é o seguinte. Primeira coisa, né, a gente tem aqui que S é o Shor de todos aqueles elementos ali, certo? Mas, antes da gente começar a tentar argumentar por que isso faz algum sentido, a gente quer pensar na lógica geral, certo? E a lógica geral dessa solução vem ali do que eu tinha dito antes sobre a trilha de 1 mesmo, certo? Que é a seguinte, o que a gente quer provar é que existem momentos em que você está perdendo e momentos que você está ganhando. Né? E você está perdendo se é igual a 0 e você está ganhando se é diferente de 0. Então, antes de sequer de pensar em Shor, a gente pode simplesmente dizer que a gente vai conseguir provar isso se a gente mostrar que sempre que o negócio for diferente de 0, você consegue dar 0 para o seu adversário. E quando ele tiver um 0, ele não consegue dar 0 para você. Ele é obrigado a dar um valor positivo, certo?
novamente tem que destacar esses termos, né? Quem está dominando o jogo pode entregar a derrota para o adversário, mas quem está perdendo tem que entregar a vitória para o vencedor. Certo? Essas coisas. Agora eu te vou mostrar essencialmente que isso é sempre possível com o Shor. Ok? Eu não vou explicar a ideia muito formalmente, só vou tentar meio que mostrar ela mesmo, certo? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, né? Suponha ali, por exemplo, que o S seja algum número ali, diferente de zero, ou seja, ele está ganhando. E a ideia é mais ou menos o seguinte, certo? Se o S é diferente de zero, algum bit é 1, ok? A gente vai pegar e olhar para o primeiro bit que é 1, no caso é esse aqui, certo? A segunda ideia é a seguinte. Se o Shor de todos esses elementos aí deu 1 naquele bit ali, algum dos elementos do Shor tem que ter o bit ligado ali também. Porque se todos eles fossem 0, se estivesse fazendo Shor, ia dar 0, certo? Então, sei lá, por exemplo, né, de onde eu tirei esse caso aqui, foi fazendo com, sei lá, os números que era G1 igual a 20, G2 igual a 50, G3 igual a 52. Né? Daí eu vou escrever esses números aqui em binário. Que vai dar, já tenho escrito aqui, que bom. Isso aqui, o G2 vai dar 0, e G3 vai dar 1, 0, 1, 0, 0. Certo? E se fizerem um short disso aqui, vai dar aquilo lá mesmo, né? Como previsto pela minha teoria ali, se tem um nesse bit aqui, algum dos elementos vai ter que ter um aqui. Né? Notem que não foi só um, né? Tem mais de uma opção, certo? Daí a ideia é a seguinte, né? Como algum dos elementos que tem um bit igual a 1 ali, a gente vai escolher esse elemento, qualquer um deles. E a ideia dele é mais ou menos o seguinte, né? G3, lembrando, representa a quantidade de elementos que tem na terceira pilha, certo? Então, tem esse short, que são ter vários elementos. O que a gente pode fazer? A gente escolheu essa pilha aqui, a gente pode mudar o valor dela. Para qual valor a gente pode mudar? Qualquer um menor do que esse, certo? Agora pense o seguinte. A gente está analisando esse 1 aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e escrever todo esse prefixo aqui, que no caso esse prefixo é só 1, a gente vai escrever igual. Daí esse 1 a gente vai trocar por um 0. E aqui a gente meio que pode botar qualquer coisa, certo? A ideia que eu quero explicar mais ou menos é a seguinte. Esse número com certeza é menor do que esse, ok? Tá aqui, tudo bem? Porque isso, não só aqui, mas assim, genericamente, né? Todo esse processo. Você encontra um bit que é igual a 1, né? O primeiro, no caso, você escolhe, vai ter algum elemento que tem um bit ligado ali, e você pega aquele elemento. E daí você pode trocar ele por um elemento que tem um prefixo igual a ele, daí você troca 1 por 0, e daí você troca o resto por o que você quiser. Certo? E daí a ideia é basicamente que a ideia é pensar como que esse número vai afetar esse daqui, certo? E a ideia desse número é a seguinte, como o prefixo dele é todo igual, esse prefixo aqui vai continuar sendo igual. Como o 1 a gente trocou por 0, isso aqui vai virar um 0. E como o resto a gente pode botar o que a gente quiser, o resto é o que a gente quiser. Ok? Inclusive, um monte de 0. Só dando o exemplo, né? Se a gente quisesse fazer nesse exemplo aqui, lembrando que o G1 é isso aqui, o G2 é isso aqui, o G3 é isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um número que começa igual a ele, troca esse 1 por esse 0 aqui, e daí depois disso a gente pode botar o que quiser. E com certeza vai ser um número menor. Então, eu vou botar um 0 aqui, vou botar um aqui, vou botar um aqui, vou botar um 0 aqui. Esse número aqui é menor do que esse, beleza? Todos concordam? Então, a gente pega e faz o short e deu 0. Eu dei esse exemplo para ficar mais visível, mas eu tentei meio que provar completamente, não formalmente, mas para qualquer caso, certo? Se você tem um S diferente de 0, você consegue transformar ele em 0. Tá. Daí a outra situação, que é você
ter um S igual a 0 e mostrar que você tem que devolver diferente de 0 é pelo menos um pouquinho mais formal. Mas, por sorte, também é um pouco mais fácil de entender, certo? Bom, se S é igual a 0, tem duas opções, né? Ou todos os elementos são 0, e daí acabou o jogo, ou tem algum que não é. Se tem algum que não é, suponha, tipo, G1 sem perda de generalidade. Então, a gente pode fazer o seguinte. Como S igual a 0, a gente pode tentar se perguntar, como é que é o shor dos outros elementos fora o G1, certo? Para a gente saber isso, é simplesmente fazer, tipo... A gente faz o shor com o G1, por causa que o G1 é o elemento inverso. Então, se você tem o shor ali todo, que deu 0, você bota G1 nele, a resposta que você vai obter é o shor de tudo menos o G1. Ok? E daí, a questão é, quando que isso aqui é igual... Se a gente quer que isso aqui seja igual a 0, G1 tem que ser igual a 0. E por hipótese, G1 não é 0, certo? Então, essencialmente é isso, né? Você tem essas duas opções aqui. Se essa é 0, ou tudo já é 0 e o jogo acabou, ou o G1... Ou você vai ter algum elemento que é diferente de 0, e qualquer modificação que você faça naquele elemento lá vai fazer com que o shor seja diferente de 0. Então, essa que é a dinâmica. Se você tem diferente de 0, você consegue dar 0. Se o outro tem 0, ele é obrigado a devolver diferente de 0 para você. Ok? Sim, essa parte é bem confusa. Assim, se tiver alguma... Não. Prosseguindo, então. Certo. Este aqui foi o jogo de Nin, ok? Agora eu vou seguir para o teorema de Grand e as coisas vou começar a se conectar um pouquinho, certo? Ok. O teorema de Grand tem duas partes. Uma delas fala sobre tipo, jogos isolados e depois a segunda generaliza isso para jogos compostos. Jogos compostos são basicamente jogos que você pode dividir eles em subjogos, certo? Então, seguinte. Lá, teorema de... Vou escrever tudo torto mesmo? Teorema de... Não, é de Sprague, né? Escreveu na ponta aqui. Tá. O teorema de Sprague-Grand é mais ou menos o seguinte. Ele diz, essencialmente, que você tem um jogo com algumas características que eu já vou descrever. Ele pode ser associado a algum número. Inteiro e não negativo. Certo? Notem que essa associação aqui ela não é de ida e volta, né? Só, tipo, cada jogo se pode atribuir um número aí. O que esse número significa? Nós já vamos chegar lá. Primeiro, as características desse jogo, certo? Eu não vou listá-las todas, mas tipo, são características que fazem ele ser parecido com o jogo de Nin, né? Mas, essencialmente, ele tem que ser um jogo jogado entre dois adversários, que vão se alternando, e que ele tem que ser um jogo imparcial. Um jogo imparcial, basicamente, significa que, dado um estado de jogo, o jogador... Dado um estado de jogo, as opções que você tem naquele estado ali não dependem de quem é o jogador que está jogando, certo? Então, por exemplo, até mesmo o jogo da velha, que é bem simples, não é um jogo imparcial, por causa que as peças dele são diferentes. Um jogador joga com círculo, outro com X, e isso faz com que se tem uma certa configuração ali, se a vez de um jogador ele tem acesso a alguns movimentos, se a vez do outro ele tem acesso a movimentos diferentes. E daí, um exemplo de um jogo que é imparcial é o jogo de Nin. O jogo de Nin simplesmente depende do número de pedras ali. Quem estiver jogando vai ter as mesmas opções, né, independente de quem seja. Certo? E tem uma outra característica, acho. Bom, isso aqui é um pouco mais óbvio para a computação, né? Mas ele tem que ser um jogo de informação perfeita, que basicamente significa que é um jogo que você sabe todas as opções que você vai ter ao longo dele desde o início. Ou seja, é um jogo que não pode depender de sorte, aleatoriedade e coisas assim. Certo. Ok. Agora a questão é, todo jogo pode ser associado a um número. Como é que funciona essa associação, certo?
A ideia é mais ou menos o seguinte, certo? Suponha que você tem algum estado de jogo aqui. E esse estado de jogo, ele permite você fazer alguns movimentos, né? Cada estado de jogo permite fazer algumas jogadas que vão levar a outro estado de jogo, ok? Ou essas que são as possibilidades dele, certo? E a ideia é mais ou menos o seguinte. Todos esses estados de jogo já vão ter um número associado a eles. Esses números se chamam números de Grande, por sinal, acho que eu não mencionei isso. Ou números, né? Números, eu prefiro numbers. Eu vou falar grand numbers porque eu prefiro. Mas, tá, então a ideia é a seguinte. Tá, suponha, por exemplo, que esse estado aqui permite levar a esses 4 estados aqui. G1, daí eles vão ter números de grande, é por isso que eu uso a letra G, que são, sei lá, 0 e 3 e 1 e 5, por exemplo, certo? Daí, qual que é a ideia disso? Como é que a gente atribui um número de grande para esse estado aqui? A gente vai pegar esse conjunto de elementos aqui e o nosso grand number vai ser o menor G que não esteja nesse conjunto. Menor G inteiro e não negativo, certo? Então a ideia é mais ou menos o seguinte, é como essas possibilidades aqui são 1, 0, 1, 3 e 5, aqui o G vai ser 2, né? Porque o 0 já está, 1 já está, e 2 não está, então tem que ser o 2. Certo? Essa operação, inclusive, ela tem um nome, né? Ela é max, a gente chama ela de max, que significa o menor excluído. Né? Então, só formalizando, né, que max é uma operação que você faz sobre um conjunto, ela vai receber um conjunto e ela retorna o menor inteiro não negativo que não esteja naquele conjunto. Certo? Inclusive, né, isso que já é definido, inclusive, para o conjunto vazio, né? Se tiver um conjunto vazio, o max é 0. Certo? Então, a partir disso, essencialmente, você consegue fazer a associação de todos os grand numbers, né? Sei lá, qualquer estado de jogo, você vai lá e olha todos os estados dele, e daí você olha todos os estados dele para saber, e quando você chegar a algum que não tenha opção nenhuma, ele vai ser um 0. Ser 0 não significa necessariamente que não tem opções a partir dele. Né? Se você não tem opções, é 0, mas se é 0, simplesmente significa que você não tem o 0 no conjunto das opções dele, né? Então, se tivesse lá um negócio aqui que também que vai para 1 e 3 e 5, aqui o grand number deles também seria 0, simplesmente porque não tem 0 nas jogadas dele. Ok? Isso aqui é bem abstrato, então eu vou dar vários exemplos, certo? Bom, o primeiro exemplo que eu quero dar é fazer os grand numbers do jogo de Nim mesmo, ok? O jogo de Nim com uma pilha. Então, ela funciona mais ou menos assim, certo? Bom, se você tem uma pilha vazia... calma. Calma. Vou colocar que o número de elementos é N, e daí o G é o grand number. Vocês têm que você tem uma pilha vazia, bom, você não tem nenhuma opção. Então, por definição, o grand dele é 0. Se você tem uma pilha com um elemento, você consegue mandar ela para ter 0. Essa é a sua única opção. Então, o grand dela é 1. Se você tem uma pilha com 2 elementos, você consegue mandar uma pilha de 1 elemento ou de 0. Então, por definição, o grand dela é 2. E por indução, acho que vocês já entenderam. Você entendeu que o grand number é o número de elementos da pilha, simplesmente. Okay? No jogo de Nim de uma pilha, o grand number é simplesmente o número de elementos da pilha. Agora eu vou falar sobre um jogo mais interessante. Aqui, ó. É o jogo de Nim com uma pilha, só que com uma variação dele em que você pode pegar no máximo 3 pilhas. Então, na sua vez, você só tem uma pilha, mas só tem uma pilha, você não pode escolher a pilha. Você pode escolher pegar 1, 2 ou 3, ok? E daí, ok. Como é que isso aqui ficaria? Vou até fazer um vetorzinho aqui para ficar bem bonitinho.
Ok. Se você tem 0 elementos, você não pode fazer nada, então o grande dele é 0 por definição. Se você tem 1, você pode mandar ele para 0, então com 1 você pode mandar ele para 0. Então o grande dele é 1. O 2 você pode mandar ele para 0 ou 1 elementos. E daí, então, esse aqui é 2. Tá, agora... Calma aí. Calma, eu tô fazendo isso certo. Não, tô fazendo certo, tá. Com 3 você pode mandar para 0, 1 ou 2. Então, o grande dele é 3. Tá, agora que o negócio fica interessante. Quando você está com 4, você pode mandar isso aqui para os estados 1, 2 e 3, que tem grand numbers 1, 2 e 3. Ou seja, o 0 não está nesse conjunto. Então, o 4 vai ser 0. O 5, ele pode mandar isso aqui para as pilhas que tem 2, 3 e 4 elementos. Então, o 5 pode mandar para as pilhas que tem 2, 3 e 4 elementos que tem grand numbers 2, 3 e 0. Então, o primeiro número que não tem aí é 1. O 6 pode mandar isso aqui para 5, 4 e 3, que tem grand numbers 3, 0 e 1. Então, é 2. E daí, bom, acaba ficando uma indução também, essencialmente, tipo, você pega, nesse caso, o grand number, ele é o n mod 4. Certo? Ok, esses foram os 2 exemplos que eu queria dar, mas como eu cheguei aqui, eu acho interessante comentar uma coisa, ok? Que é o seguinte, o que significa o grand number? Porque, assim, eu diria que, assim, o que o grand number significa? O grand number significa o que a definição dele fala que ele significa, certo? Então, lembrando que a definição é o quê? Esse grand number é 3. O que ele significa, o grand number dele ser 3? Significa que você pode mandar ele para algum estado cujo grand number é 0, algum estado cujo grand number é 1, algum estado cujo grand number é 2, não consegue mandar para nenhum, que é o grand number é 3, e não podemos dizer mais nada sobre os números mais altos do que isso. Certo? É isso que significa, tá? Eu acho que tipo, é importante mencionar isso, porque senão às vezes você acaba achando que sei lá, tipo, significa que o grand number maior significa que você está ganhando mais, ou que tem alguma coisa a ver com, tipo, quantos passos você precisa ganhar, não tem nada a ver com isso. Grand number só significa essa métrica aí para, tipo, dos grand numbers de estados para os quais você pode mandar. Okay? Tá, agora que vem a parte interessante do grand de verdade, que é como é que você faz um grand number de um jogo composto, ok? Então, suponha aí que você tenha, tipo, esse jogo mesmo, que você tem você tem um jogo de NIM com várias pilhas, só que todas elas com a restrição de que você tem que pegar menos, você pode pegar no máximo 3 pilhas, quer dizer, 3 pedras, certo? Como é que você faz essa solução aqui? E a solução dela é que você pega o grand number de todas as pilhas e faz o share entre elas. Ok? Para explicar por que isso faz sentido, eu vou ter que voltar um pouquinho, certo? Porque tem uma propriedade que eu devia ter falado aqui que eu esqueci, mas é assim. Essencialmente é o seguinte, né? Eu falei todo aquele processo, né, de que o SO é algum número aqui, se ele for diferente de 0, você pode, tipo, pegar algum número aqui. E essencialmente o que eu falei é que se você tem o S diferente de 0, você consegue mandar ele para 0, certo? Isso continua sendo verdade, mas eu esqueci de expandir um pouco esse teorema. Se o S tem um valor diferente de 0, você consegue mandar ele para qualquer valor menor que S. Eu não vou provar isso porque é meio demorado, mas a lógica é mais ou menos a mesma, né? Tipo, você pega esse bit aqui e daí você consegue manter esses dois e colocar o que você quiser depois. E daí você vai conseguir, tipo, todos os
permitir você conseguir todos os números que começam com 0, 0 e alguma coisa, né? Mas aí você ainda vai precisar os que começam com 0, 1 alguma coisa, e daí, então você vai tipo, ter que não mudar esse bit, sim, esse aqui, e vai meio que numa indução assim. Tá, mas a ideia essencial é isso, né? Tipo, se você tem um S igual a, sei lá, 5, significa que você consegue mandar S para o adversário um S igual a 4, ou S igual a 3, ou S igual a 2, ou S igual a 1, ou S igual a 0, que é o que você vai mandar, né? Mas é importante que você consiga mandar tudo esse resto aqui. Ok? E a lógica para que isso aqui funcione é exatamente a mesma, certo? Primeiro porque, por definição, faz todo sentido, ok? Por que o grande de um jogo composto é esse número aqui? Porque se ele é esse número aqui, você consegue mandar ele para todos os números menores do que ele, certo? Então, por isso, o grand number faz todo sentido que seja o short, certo? Mas também, né, por aquela questão de que é simplesmente uma questão de que o argumento que foi feito no jogo de NIM também pode ser usado aqui, né? Por que você consegue mandar... Por que você sempre consegue mandar esse short aqui para os números que são menores do que ele? Porque você pode pegar qualquer um desses elementos aqui que está nele e mandar para os números que são menores do que ele, porque essa é a definição do grand. Certo? Então, se tivesse que o... não sei se eu consigo pensar, mas eu vou usar exatamente o mesmo de antes. Se tiver pilhas cujo grand number... Aqui, agora já tomei mais cuidado, né? Porque não estamos mais falando só do jogo de NIM. Então, esses números aqui não são o tamanho das pilhas. Eles são os tamanhos das pilhas no jogo de NIM. Esses aqui são os grand numbers. Certo? Então, vocês têm... Tá jogando 3 jogos... Tá jogando um jogo composto que é formado por 3 jogos lá, que tem esses grand numbers aqui. Você vai ter um short desses números aqui, que eu acho que é 18, S igual a 18. E você pode mudar esse 18 para todos os valores que são menores do que 18 até 0. Inclusive, você pode talvez mandar para números maiores também, né? Você poderia mandar para 20, assim, certo? Porque para a definição de grand, né? O grand ele só, tipo, se o grand de um negócio é 20, é por causa que ele tem todos os negócios até 19, não tem o 20, e não estamos argumentando nada a respeito dos que mais. Mas tem casos, sim, que tipo um jogo você consegue mandar ele para um estado maior, certo? Só que isso não importa para grand numbers, isso é interessante de lembrar. Tanto que é exatamente isso que acontece no jogo de NIM, né? Tipo, quando um jogador recebe short igual a 0, não quer dizer que o jogo acabou. O jogo acabou quando todas as pilhas estão vazias, e isso é um caso em que o negócio é igual a 0. Mas se o short é igual a 0, justamente até porque a gente argumentou antes, e o jogo não acabou, ele vai ter que mandar para o adversário um número que seja diferente de 0. Um número que é maior do que 0. Ele só não pode mandar para o próprio 0 em nenhum número menor do que 0, porque não tem nenhum menor que 0. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom? Isso aqui vai ficar tudo mais claro com o exemplo, tá? Mas antes de eu passar para o problema, tem outro caso que eu acho interessante analisar, certo? Que é um caso... até agora a gente foi analisando, tipo, jogos que... eles meio que vão acontecendo isolados e daí você tem vários jogos acontecendo paralelamente, assim. Né? Tipo, tem um jogo que é formado por subjogos, mas todos esses subjogos continuam meio que sendo ali, um jogo meio isolado. Tem situações em que pode, por exemplo, acontecer de o seu movimento em um jogo transformar ele em mais de um subjogo, certo? O exemplo que eu vou apresentar sobre isso é o jogo de Grand, que funciona mais ou menos assim. Você tem uma pilha de tamanho N, certo? E na sua rodada você pode dividir ela em 2 pilhas, de qualquer tamanho. Exceto se N for igual a 1 ou N igual a 2. Se as pilhas tiverem esse tamanho, você não pode fazer nada. Ok? E quem perde é quem não pode fazer nada, certo? Então, só de exemplo, né, vou mostrar como é que eu calcularia os grand numbers nesse caso, certo? Bom, se N igual a 1, nesse caso é bom fazer os desenhos, tá? Se N igual a 1, você não pode fazer nada, então o grand number dele é 0. Okay? Se N igual a 2, você também não pode fazer nada, então o grand number dele é igual a 0. Se N igual a 3, a única possibilidade que você tem é mandar ele para
você dividir ele uma pilha de tamanho 1 e 2, os grand numbers dela são 0 e 0, você faz o short entre essas coisas aqui, então o grande dela, desse aqui... Peraí. Acho que eu fiz alguma besteira. É um max, isso mesmo, obrigado. Tá. Tá, então, ok. O grand number desse jogo composto aqui é 0, e daí para você achar o grand number desse aqui é o max desses números aqui, que é 1. Beleza. Agora sim. Tá, no caso de 4, você tem duas opções, né? Você dividir em uma pilha de 1 e uma de 3, ou duas pilhas de 2. Nesse subjogo aqui, como os grand numbers das pilhas são 0 e 1, você faz o short dessas coisas aqui, vai dar 1. Nesse caso aqui, 0 e 0, esse aqui vai dar... Eita. 0 e 0. Então, cada uma das pilhas do grand é 0, então do jogo composto vai ser 0. E daí desses valores aqui você faz o max, que vai ser 2. Vou fazer só mais de 5, só mais de 5. Daí fechou. O de 5 você poderia mandar 1 e 4, você poderia mandar 2 e 3. São as duas opções que você tem, certo? Para calcular esse primeiro subjogo, a gente pega os grandes de cada um aqui. Então, o grande desse aqui é 0, o grande de 4 é 2. Você faz o short entre essas coisas aqui, que dá 2. Aqui tá. O grande dessa pilha de 2 aqui é 0, o grande da pilha de 3 é 1. Faz o short dessas coisas aqui, dá 1. E daí você faz o max desses valores aqui, que vai ser 0. Beleza? Deixa eu escrever G1, G2, G3, G4 e G5. E se você quisesse resolver esse jogo, é meio que essa recursão aí. Só pegar e fazer. Ok. Ok. Isso foi tudo. Dúvidas? Quer que eu vá para o problema? Eu tô com várias coisas abertas. Não sei se elas vão ficar abertas aqui. Tá. Ok. Agora passando da teoria, vamos falar daquele probleminha bonito de novo, certo? Vamos por enquanto ignorar que tem várias bolinhas, que é um jogo composto. Vamos falar apenas do joguinho simples mesmo, certo? Só deixa eu pegar os limites ali. N igual a 1000, LCI. Tá. Bom, o que ele vai dar? Ele vai dar uma bolinha aqui, né? Que vai dar uma... Calma, deixa eu fazer esse problema direito. Vamos lá, as colunas do problema, elas são enumeradas assim, né? De 0 a n. A mesma coisa para as linhas. E daí, a gente vai... A ideia é a seguinte, né? Primeira coisa que... Vamos fingir que só tem uma bolinha, certo? Ele deu as coordenadas dessa bolinha por L e C. A gente sabe que L e C são menores do que... Acho que, se não me engano, eles são maiores do que 1 e menores iguais a C. Certo? Essa aqui é a linha coluna que a bolinha tá. Vamos fingir que só tem uma por enquanto, porque isso aqui é um jogo simples. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Bom, a gente pode pegar os grand numbers do negócio, certo? Ou seja, quais são os estados desse jogo aqui? A gente pode tratar os estados desse jogo aqui como sendo simplesmente a posição que a bolinha está. Okay? Então, o jeito que a gente pode calcular todos os grand numbers por todos os nossos estados a gente pode guardar eles numa matriz mesmo. Isso vai facilitar bastante a representação do negócio. Tem uma matriz aqui, a gente vai guardar os grand numbers de cada estado aí naquelazinha mesmo, certo? E daí a gente poderia fazer mais ou menos assim. Se tem uma bolinha na casa 0, 0, ele já perdeu. Então, aqui a gente bota aqui é 0. Se tem uma bolinha na casa 0, 1, bom, a única posição que ele pode mover é para cá. Então, a gente faz um max desses números aí, que vai ser 1. Aqui na 2, a gente pode mover para cá ou para cá. Daí aqui vai ser 2, e seguindo essa lógica, a gente completa essa linha aqui. Segunda linha é a seguinte, né? Se a gente começa nessa casinha aqui, a gente só pode mover para cima, então vai ser 1 aqui. Aqui nessa coluna aqui é um pouquinho mais interessante, né? Porque ela pode mover para cá ou para cá. Então tem as opções 0 e 1, então aqui vai ser 2.
Dessa casinha a gente pode mover para essa aqui, para essa ou para essa. Então temos opções 1 e 2 aqui, de forma bem interessante, que a gente não tem 0 lá. Então você vê que o padrão já não é tão simples assim. Aqui a gente pode mover para qualquer uma dessas linhas, ou nessa coluna aqui, ou aqui. Então vai ser 4. Não. Sim. Tá. E vai indo assim, né? Você vê que tipo, a gente poderia pegar e ter uma matriz direitinho, bonitinho. Toda vez que a gente chegar numa certa posição aqui, a gente pega todos esses elementos aqui que estão aqui e calcula o max deles. Daí eu tenho que fazer um adendo, né, que é como calcular o max, como que você computa o max. E a resposta para isso que é um negócio meio ad hoc, assim, que depende do problema. Porque tem problemas como o que a gente vai fazer nesse problema é a opção mais simples possível, que é simplesmente pegar e realmente olhar todos os elementos anteriores e colocando isso aí numa listinha e daí procurar o menor delas. Assim. Isso aqui vai dar certo porque a gente vai olhando uma matriz de 100 por 100, né? Então, 100 vezes 100 aqui, estados diferentes que a gente tem que computar. E esses estados meio que vão ter que olhar, assim, um número linear de coisas, né? Sabe? No caso aqui, vamos chutar aqui 300, certo? Isso aqui vai dar 3 vezes a 6 e vai passar de boas, certo? Tem alguns casos que isso não acontece, em que você tem que, tipo, achar uma fórmula fechada para o max daquele jogo, ou que você tem que guardar ele numa lista, assim, de forma meio eficiente para que não tenha recomputação, depende do exercício. Nesse aqui a gente pode fazer do jeito mais simples. Tá certo. Então, e daí o que a gente tem que fazer, certo? E daí a gente daí no final das coisas, a gente só tem que, tipo, supondo que o jogo tem uma bolinha, o que a gente tem que fazer é, a gente vai na qual casinha ela tá, ver o número que tá, ver o grand number daquela casinha ali, se ele for 0, o primeiro jogador perde, se ele for diferente de 0, ele ganha. E daí você pode pensar que no jogo composto, é só você pegar a posição de todas as bolinhas e fazer o chave entre elas, é isso? Eu queria muito que fosse. Infelizmente não é. E é importante explicar o motivo de por que não é. Certo? Isso seria verdade se o jogo fosse o seguinte: você tem várias bolinhas espalhadas e todas elas vão parar na casa 00. E quando a última for parar, o cara ganha e daí o outro não pode fazer mais nada. Esse seria um caso em que realmente você só fazer o short desse jogo aqui e beleza, certo? Mas o jogo não é isso. O jogo é a primeira bolinha que for parar lá ganha. Então, esse que é o problema desse exercício. E o jeito de lidar com ele é fazer uma coisa que é até bastante comum nesse tipo de jogos, que é você voltar alguns passos atrás, certo? E o que eu quero dizer com isso, tá? A minha ideia é mais ou menos o seguinte. Como se a bolinha chegar, tipo, nessa casa aqui, você tá morto, acabou o jogo, você não quer colocar ela em nenhuma dessas casas aqui. Porque quando você colocar uma bolinha nessas casas aí, o outro jogador vai poder pegar e colocar na primeira casa e ganhar, certo? Então a ideia é que você só vai colocar a bolinha numa dessas casas aí quando você não tiver outra opção, certo? E quando que você não vai ter outra opção é quando todas as outras bolinhas estiverem em casas em que elas são obrigadas a ir para uma dessas, certo? Então, um jeito alternativo e que é mais interessante para essa aqui, de considerar esse jogo é nós vamos simplesmente considerar que todas essas casas aqui são inválidas, ok? A gente vai considerar que não tem nenhuma bolinha nelas. Na verdade, não. Na entrada do problema, alguma bolinha pode estar nelas, e daí você tem que tratar esse caso à parte, e simplesmente se alguma bolinha está nelas, o primeiro jogador ganha. Porque é só ele pegar e mover para a casa 0 e acabou. Tá, então, daí tem esse caso aí, e daí supondo que não tem nenhuma das bolinhas dessas aí, a gente considera que elas são casas inválidas, e a gente faz green numbers baseados nisso, certo? Então, qual que seria a ideia? A primeira casa válida deixa eu fazer com outra cor agora. A primeira casa válida é essa aqui, e ela pode se mover para cá e para cá e para cá, que não são opções válidas, então é 0 aqui, certo? Se você está nessa aqui, você pode mover para opções inválidas, ou para essa aqui que é 0, então aqui é 1.
Para cá também você consegue só mover para inválidas, então aqui também é 0. Aqui é uma casa inválida, aqui você consegue se mover para 1 e para 0, então aqui é 2. Aqui você consegue se mover para 0, então aqui é 1. Aqui você consegue se mover para 1 para 0, então aqui é 2. Certo? A gente vai fazer. A gente vai preencher nossa tabelinha de números grande assim. E daí a gente vai fazer o short entre eles. E daí vai funcionar. Ok? Beleza? Bom, vou para o código então. E agora a parte que o negócio vai ser meio lento. Tá? Eu quero ver o número, quero ver as entradas também. NLC, tá. E assim mesmo. Tá, ok. Vamos lá, então. Meio nervoso, tá? Vou digitar meio... A digitação aqui não vai ser das melhores. Ok, base aqui, tá. A gente primeiro vai ler N, que é o... Ih, por que minhas coresinhas não estão funcionando, gente? Hã? Eu tô rodando o TMP.1. Isso faz algum sentido. Deixa eu copiar isso aqui. Não coloquei o nome. Eu queria colocar... VS Code, o problema é o VS Code, gente. Não é o programador. Estou sendo limitado pela minha IDE. Oi, Lex. Isso que não precisa... Nossa, tá. Tá bom. Primeiro a gente lê o N é o número de bolinhas que a gente vai ter. Daí, beleza. Vamos... Tá bom. Para cada bolinha a gente vai ler o... Nossa senhora, hoje tá difícil, hoje tá. Tá, calma aí. A gente vai ler o N, que é o número de bolinhas. Para cada bolinha a gente vai ler a LC, que é a linha, a coluna que ela tá. E daí o que a gente vai fazer com isso aqui? Calma aí. Tá. A gente vai ter aqui a nossa resposta. O que vai ser a nossa resposta? A resposta vai ser... Peraí, tá. Ok. A resposta... Calma aí, deixa eu só terminar de concluir o negócio aqui. Não, porcentagem S. Porcentagem S, deixa eu ver qual era o resultado. É Y ou N, tá. Não, é aqui. Answer. Isso aqui vai ser... Era Y? Era Y, né? É Y. Tá bom. Vai lá, código bem simplesinho. Você vai lá só pegar e iterar em cima de todas as bolinhas. E daí tem esse answer aqui que começa com 0, que é o elemento neutro do shor. A gente vai pegando, fazendo o shor de todos os grandes ali. E daí no final, se ele for diferente de 0, a gente tem Y, que significa que o cara ganhou, e N significa que não. Quase isso, na verdade, né? Porque a gente tem que tratar aquele caso especial. Então, vou botar a flagzinha aqui. Não vou chamar ela de OK. Vou chamar ela de win mesmo, tá? Que é assim, essa flag ela vai indicar se o cara tipo ganhou por simplesmente ter uma das bolinhas já naquelas casas em que você pode mover para 0-0. E para isso, então a gente vai pegar e fazer esse caso aqui. A gente vai ter que botar um if aqui, na verdade, né? Então, se... tá, quais são as casas que são inválidas, certo? São todas as casas que estão na linha 0 ou na coluna 0. Só que nenhuma bolinha vai estar nem na linha 0 nem na coluna 0, por causa do jeito que a entrada tipo, é no mínimo 1. E naquela diagonalzinha ali, né? Então, o único caso que a gente realmente precisa verificar é se o L é igual ao C ou não. Não, peraí. Tá, se L igual a C, quer dizer que ele está na diagonal principal ali, e daí isso vai subir nosso flag.
Eu também vou botar essa outra expressão aqui no else, por causa que, né, se o L for igual ao C, é um caso que o nosso grand não vai ser um número válido, vai estar inicializado com qualquer coisa ali na nossa matriz. Daí a resposta a gente só adapta aqui, bota que ele venceu se ou o flag do win, né, ou seja, encontrou alguma bolinha naquela diagonal principal, ou a resposta, ou a mesma coisa de antes, né? Ou não, e daí o grand é o que garante que sim. Tá. Agora, então, você tem que fazer esse grand aí. Sei lá, então... Tá. Eu vou preencher todo o grand aqui, antes mesmo de ler a entrada, porque é só para o negócio todo para processar, né? Tiago, o caso do win ali, você colocou do L do AC, não tem outras equações também? Peraí, por que tá dando? Que é quando tá na primeira linha ou na primeira linha? É que L e C são pelo menos um, de acordo com a entrada, então... mas senão a gente teria que verificar isso também. Tá, vamos... Na verdade, não. Já vou começar com as posições válidas aqui, então vou começar na linha 1 e na coluna 1. LJ aí. Opa, peraí. Assim, calma aí. Peraí que eu tô esquecendo alguma coisa, eu acho. Não, acho que não, acho que é isso aqui mesmo. Tá. Primeira coisa, né? A gente tá passando só pelas casas válidas, então eu sigo. A gente já eliminou a primeira linha, a primeira coluna. Macy fica igual a J, continue, beleza? Só para se livrar disso aqui. Tá. Agora a gente está no estado IJ e a gente precisa ver todas as posições dele, certo? Fazer isso aqui com forzinho. E não, né? Vou chamar de U isso aqui, que é o que o enunciado usa. Igual a 0, não, né? U tem que começar com 1. Menor ou igual a I. Acho que é. Deixa eu tentar. Já vejo se eu estou fazendo essas coisas certinho. Tá. E o que eu quero fazer com as posições dos outros estados? Já vem aqui. Não é isso aqui. Vou chamar isso aqui de... Nossa, tinha um nome bom para isso aqui. Eu vou chamar de posições por enquanto. Não, vou chamar de... vou chamar de movimentos. Acho que isso aqui é um nome bom. Esses movimentos aqui, eu já vou explicar o que se trata, mas... Só pensar um pouquinho. Movimentos de... Tá. Acho que fiz certo. Tá. A primeira coisa que está fazendo é o seguinte. Vamos lá. Esse move aqui, certo? Ele é um vetor de flags, certo? E a ideia é simplesmente marcar quais são os números que apareceram até então. Assim que o que a gente quer fazer aqui é calcular o grand... O que a gente quer fazer nesse loop aqui, calcular o grand de IJ. Para isso, a gente vai consultar todos os grandes dos estados que ele alcança. E daí, como é que a gente está guardando eles aqui? Está guardando com esse vetor de flags. Então, nossa! Então, a ideia é a seguinte, né? A gente vai, por exemplo, analisar o grand dessa posição que ele consegue chegar. E daí, a gente vai lá esse vetor marcar aqui, tá? Achamos essa posição aqui. Certo? Tem que inicializar, né? Tem que inicializar. Aqui... Onde que eu inicializo? Tem que inicializar... Olha aqui mesmo, aqui mesmo. Tem que inicializar aqui... Não é grande, é um move. Move, 0... Tá. Cuidar com essas inicializações no mindset, né? Inicializar todo um array a cada posição, tudo bem. Sim. Esse problema é ok, mas às vezes se precisa fazer é limpar só os caras que você trocou, né? Assim, é uma análise que eu vou aproveitar para fazer, né? Nesse caso, ele é ok, por causa que, assim, né? Por que eu declarei meu vetor ali, o move com
3 vezes max. A ideia é simplesmente que, como cada grand vai consultar, tipo, no máximo 300 outros estados, o maior grand possível de ter no lugar ali é 300, certo? Por isso que é 3 vezes max, e por isso que não tem problema nesse caso em você fazer, tipo, simplesmente resetar o negócio todo, né? Mas é aquele negócio, né? Como qualquer parte do Max, é um negócio meio que depende do problema, que você pode fazer ou não. Tá, só deixa eu tô fazendo 3 loops aqui, né? Porque eu quero checar a coluna, a linha e a diagonal. Então, só deixa eu mexer nelas para elas ficarem direito agora. A primeira coisa que eu tô checando é... Isso que eu queria fazer? Tá, tô mantendo a linha e checando tô checando aquela linha. Então, eu tenho que manter o I, eu tenho que fazer esse J menos U aqui. O U começa em 1 mesmo. E, por enquanto, eu vou deixar ele como maior ou igual a J. Depois eu volto e arrumo isso aqui. A outra... Tá, agora eu quero checar as colunas dele, que vão ser assim. E daí a diagonal dele vai ser... eu tenho que colocar aqui o minimum tri. Tá. Tá, eu só vou fazer meus ajustes agora, né? Porque isso aqui está acessando alguns grandes inválidos, né? Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, esse primeiro aqui está checando só a linha, então é só ele está checando aquela linha lá, então só preciso fazer com que ele não cheque a primeira coluna, então só eu posso só fazer aqui menor em vez de menor igual. Aqui eu estou checando a primeira, eu tô checando aquela coluna inteira e é só eu não checar a primeira linha. Aqui é a mesma coisa, só que aqui ainda tem outro caso, né? Aqui tem o perigo de eu estar acessando uma posição na diagonal do negócio, né? Então, só botar aqui que a linha tem que ser diferente da coluna. A mesma coisa aqui. Se I menos U é diferente de J. E na última não tem perigo nenhum, porque ela meio que só vai na diagonal e ela já não começa na diagonal principal. Então já está resolvido. É isso aqui. Eu acho que esse aqui é o código inteiro. Tá. Eu vou tentar ver agora. Eita. Estão zoando a minha ideia de novo. Tá. Compilou. Aqui tem que dar Y. Ou... Interessante, assim. Confesso que para essa eu não esperava. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu dar só uma conferida rápida. Eu tô esquecendo de resetar alguma... não tô calculando o Max. Eu só esqueci de fazer tudo, assim. Tudo. Lá, eu vou começar com o Max igual a 0. Lá eu... Max... e... Grand de... Tá, finalmente, agora fiz o que eu queria fazer, que era setar o Grand, né? Começa o Max com 0, enquanto tipo, ele só vai percorrendo o negócio linearmente mesmo, e daí ele bota o valor aqui, o primeiro valor que o Grand for exemplo. Tá, agora sim. O outro caso eu vou digitar na mão, porque ele é pequenininho. 1, 2. Ops. O que está acontecendo aqui? Burro. Pronto. Ok, agora foi. Agora submeter e pegar um wrong answer. Semáforos. Bicho, errei. Motos. Isso aqui é um capacete, não é uma moto. Speedrun que é chamado, isso é rápido. É por causa da mesa. É por causa da mesa. Imagina. Compilation error é bom.
Oh, Aê! aí. Bom, que horas são? 8 horas. Até que horas é pra isso aqui? Até que horas é? Dá pra ir pro segundo? Dá pra fazer o segundo? Tá aí. A oficina é até 9h20. Eu vou fazer o segundo, já tá legal, gente. Vocês vão gostar. Vocês vão adorar o segundo. Tá. Segundo jogo, aqui que as coisas começam a ficar emocionantes. Porque nós estamos entrando no mundo dos adultos agora. Qualquer jogo, vamos lá, qualquer jogo. Tem uma árvore, ok? Uma árvore que está enraizada em sei lá. Eita. Eu não tenho muita criatividade, vou fazer assim mesmo, tá? Tem uma árvore, olha lá. E os dois jogadores estão jogando um jogo que é mais ou menos assim. Na sua vez, você pode, tipo... Eita, aconteceu, travou. Ai, meu Deus. Tá, meu critter travou. Eu vou continuar explicando mesmo assim. Opa, voltou? Não voltou. Você tem uma árvore, na sua vez, você pode... tá, exatamente isso. Na sua vez, você pode cortar uma aresta dela fora. E isso vai eliminar tudo que tem ali para baixo, certo? Tudo que não... Quando você corta essa aresta aqui, você separa em 2 grafos, né? Um ali que faz parte da árvore enraizada, o que não faz simplesmente some, certo? E é esse o jogo. Você vai fazendo isso, quando você não puder cortar mais nada, acabou. Beleza? É só isso. Algum palpite de como fazer? Hã? Quem ganha... Quem perde é quem não conseguir fazer mais nenhum movimento. E 0 é o nó, é a raiz. E daí todo mundo que consegue cortar uma desta presa na raiz é 1. E daí... Como assim? Não, pera. Não sei. Tá, acho que eu entendi qual que é a ideia, né? Então eu vou começar a me explicar nessa linha mesmo, certo? Certo. Então, nesse tipo de coisa aqui, tem que ir pensando assim, eu gosto de ir montando casos básicos e vendo o que vai acontecer, certo? Então vamos lá. Se a gente tiver o nó assim, vaziozinho, isso aqui é o grande zero, certo? Eu não tenho que cortar. Se você tem isso aqui, bom, só tem uma opção, que é cortar isso aqui, que vai mandar ele para 0. Né? Então é um caso bem claramente o grande igual. Antes de começar a tentar botar em paralelo, eu vou ficar botando mais em série aqui, indo mais em profundidade, certo? Nesse caso aqui, você pode ou cortar isso aqui e mandar ele para cá, ou você pode cortar isso aqui e mandar ele para lá. Então, aqui, para mim, é claramente caso que grande igual a 2, né? E se você ficar fazendo isso aqui, né, é uma conclusão razoável que isso aqui, tipo, se tem N nós aqui, grande igual a, certo? Então, é meio que como se fosse um joguinho de ninho ali, ok? As coisas começam a ficar não tão simplesinhas assim quando você começa a olhar para as coisas em paralelo, certo? Que é, tá. Você adiciona isso aqui, um para cá. Qualquer um dos dois que você corte vai mandar ele para 1. Né? Então, como as duas opções são 1, o max disso aqui vai ser 0. E daí, quando você tem aqui, qualquer uma das que você corte assim, vai mandar para cá. Então, esse aqui vai ser 1. E se você ficar colocando mais, assim, com 4, isso aqui vai ser 0, e vai ficar em 0 e 1, depende se separa o ímpar. E daí o negócio começa já a ficar, tipo, tá, como é que faz esse negócio aqui? Porque, né, uma das primeiras coisas, assim, olha isso aqui, mano, o que eu espero de um programador é que o programador olhe e tem isso aqui e fale, eu vou olhar os grandes dos filhos e fazer alguma coisa com eles. Então, vou pegar aqui todos os grandes desses filhos aqui e vou fazer alguma coisa com eles, certo? Só que
tipo, por exemplo, um shore. Só que infelizmente, isso falha aqui, por causa que o grande desse filho aqui é zero, o grande desse filho aqui é zero, se eu shore entre eles, vai dar zero. Não, nesse caso deu certo, não era para dar certo. Tá bom, bota mais um. Pronto. Tudo zero, se fizer o short vai dar zero, não dá, tinha que dar um. Ok? Mas aí que aquela pequena comparação com o jogo de Nin começa a ficar interessante, assim, certo? Porque você veja, isso aqui não é um jogo de Nin com uma pedra. Isso aqui é um jogo de Nin com 0 pedras. Esse aqui é um jogo de Nin com uma pedra. Esse aqui é um jogo de Nin com 2 pedras. Certo? Então, a gente começa a pensar, mas e se a gente fizer uma analogia que, na verdade, essas arestas é que são as pedras? E, tipo, os vértices simplesmente representam aquele jogo, certo? Então, para tentar representar essa ideia, eu vou pegar este jogo que eu montei aqui e sumir com um dos vértices dele agora. Deixa eu botar ele de volta. E tentar montar o jogo de Nin dele, certo? O jogo de Nin dele é, tipo, esse aqui é um jogo, e o jogo ele é composto de 2 pedras. A primeira pedra tem esse jogo aqui em cima. Que é um jogo que tem uma pedra e daí esse jogo em cima. Esse jogo aqui, ele tem 3 pedras. Sendo que a primeira está vazia mesmo, a segunda também está vazia, a terceira tem mais um joguinho em cima dela. E daí esse outro caminho aqui, ele é esse jogo aqui. Então, você pode ter que pensar nisso aqui como um jogo de Nin bem esquisito, em que, tipo, em cima de uma pedra você pode ter várias pedrinhas menores, vários joguinhos de Nin, e quando você elimina essa pedra, você elimina as que estão em cima também. Certo? É uma interpretação um pouco estranha, mas que dá um pouquinho, dá um insight que é interessante para esse problema aqui. Okay? Então, mais ou menos o seguinte. Pense, por exemplo, que a gente tem essa situação aqui. A coisa interessante a se notar sobre esse jogo aqui é que esse jogo de Nin aqui, se eu quisesse desenhar isso aqui como um jogo de Nin, ele ficaria, tipo, assim, certo? Então, você perceba que esse jogo aqui não é a composição desses 2 jogos aqui. Ele é a composição desses 2 jogos aqui. Ok? Isso é uma coisa bem interessante, certo? Porque isso realmente tipo, é um negócio um pouco mais generalizado. Então, deixa eu tirar esse desenho estranho daqui. Então, a ideia que eu pensei foi o seguinte. Você tem aqui G1, você tem aqui G2, aqui tem G3. E se para calcular o grande desse jogo aqui, eu não calculasse tipo, os grandes dos filhos e fizesse o short entre eles? E sim, o grande desses jogos aqui, e daí fizesse short entre eles. Certo? Daí a questão se torna apenas como calcular um grande de um jogo desse tipo aqui. E daí, eu admito, eu peguei esse problema para ler ontem, então eu não tive tempo de tipo, provar isso formalmente, tá? Mas o grande desse number aqui é 1 mais G3, ok? Isso aqui eu não consegui provar, mas eu acredito que seja uma conjectura muito razoável e eu certamente submeteria na maratona, certo? Então é exatamente assim que nós vamos resolver o problema, ok? E como é que a gente vai resolver? É muito simples, a gente só vai pegar e rodar uma DFS nessa árvore aqui, lá dos filhos a gente bota 0, vai subindo, tananã, e daí a gente vai fazendo o short dos negócios, só que não é short dos grandes direto, é short dos grandes mais 1. Certo? Então, vamos lá. Alguma dúvida? Como é que é? O nome desse problema é deforestation, porque você está cortando árvores.
O que eu fiz? Ideia desgraçada. Pronto. Eu vou escrever de novo. Mais fácil do que tentar copiar lá. Tá bom, deixa eu só ver qual que era a entrada do negócio. A entrada é T para casa de testes e daí um N. É. Não precisa fazer assim. Tá, daí o N. Tem que ler N-1 arestas daí, né? Tá, deixa eu ver. Deixa eu pensar. As arestas aqui eu vou fazer como uma... fazer isso aqui como uma lista de adjacências. Que a gente vai fazer a DFS. Qual que era o tamanho desse negócio? Esse negócio aqui era 500. Não. Assim, 500. Tá, acho que ele estava indexado em 1, acho. Ele está indexado em 1. Então tem que fazer isso aqui. Nossa, não, ajustei aqui. Tá. Adjacências de U, ponto push. V. Esqueci alguma coisa importante. Esqueci que tem que... Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é ter que limpar esse vetor aqui, né? Porque vão ser vários casos de teste. Deixa eu ver se está tudo certo. Tá, limpei tudo isso aqui. Daí tem que rodar... já dá para... Porcentagem D... Não, acho que tem que imprimir uma string. Deixa eu ver esse exercício. Acho que é Alice Bob. Tá. Tô fazendo para minha ideia. Cadê a flag? Tá aqui, grande. Tá, isso aqui vai rodar DFS 0. Se retornar 0, quem ganha é o Bob, senão é Alice. Tá. Isso aqui está certo. Esse grande é como eu resolvi chamar DFS para esse problema, porque é bem peculiar. Começar aqui com o valor neutro. Visitar todos os fios. Mas não pode visitar o pai. Hã? Não pode visitar o pai. Sim. Tem que botar a flag, né? Vou lá. Tá, fazer um vetorzinho de flags aqui para não ter que inicializar aqui. Vou botar aqui antes da DFS, acho que tá bom. Aqui tem caso de teste, daí precisa. Tá. Depois desse negócio de uma entrada, um caso de teste, o pessoal começou a ser mais preguiçoso. Né? Inicializa as estruturas. Eita, o que eu fiz aqui?
Antigamente a galera tinha que ter mais atenção para programar. Né? Gente, não, é return, meu Deus do céu. A gente fazia tudo com Malloc. Eita. Tempos difíceis fora de programadores melhores. Oh, boy. Esse free era memory exceeded. Ok, eu acho que é isso aqui. Hoje em dia tem garbage collector. Ok. Preciso de casos de testes. Por que não está aberto? Não. Deu a lista. Tá, eu confio, eu tenho confiança que acho que faz todo sentido isso que eu montei aqui. Isso aqui é muito rápido, velho. Não faz nenhum sentido. Foi. Porque não podia ser tudo assim, né? Então, acho que não tem tanto também, né? Só tem alguns. Né? No mercado, cada caso de teste tem múltiplos casos de teste, né? Porque tem que ter aqui. Ó, é esse e agora. Isso. É isso. Ok. Isso aí chama prova matemática de que o seu grande estava certo. Exatamente. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa para o Thiago? Está com dúvida? Não? Foi muito legal. Obrigado mais uma vez, Thiago. Foi bem bacana mesmo. A gente encerra, então, aqui a oficina, né, de hoje. A gente vai continuar aqui no laboratório para vocês fazerem o treino que eu coloquei na página. E é isso. O treino que eu coloquei tem um problema que envolve os jogos. Né? Então, tem uma quantidade positiva de problemas que envolvem os jogos. Mas é um treino que tem outras coisas legais também. Tem problemas simples e fáceis que você pode fazer, mesmo os iniciantes. Recomendo que quem quiser continuar aqui no laboratório que já demoraram os problemas e depois também continue fazendo o treino ao longo da semana. Mais uma vez, obrigado, Thiago, de coração. E é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado.